Boa noite, meus amigos do canal Reflexões Espíritas da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, ASEB de Guarapari, Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, dia do nosso programa Sinal Verde, uma lição por dia. Excepcionalmente, hoje, nesta segunda-feira, nós não estamos ao vivo por questões técnicas, mas gravamos o programa 25 da nossa série Sinal Verde. E hoje, com o tema Preocupações. Todos nós sabemos que Sinal Verde é um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. E Sinal Verde, a cada lição, a cada dia, nos ensina como nos comportarmos diante das diversas situações que a vida nos apresenta, os desafios diários. Vamos então ao tema de hoje: preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. André Luiz, nesses dois primeiros parágrafos, nos mostra que problemas todos nós temos. A vida se constitui de problemas a serem solucionados por nós. A grande questão é como nós nos portamos, nos comportamos para achar e dar a solução aos problemas que a vida nos apresenta. E ele nos pede aqui para que nós não entremos em aflição antecipadamente. Porque é possível que as coisas mudem de uma hora para outra e que as próprias circunstâncias da vida nos apresentem a solução sem que nós precisemos ficar preocupados antecipadamente e sofrendo e gastando uma energia e um esforço tremendo. É preciso, então, ter fé, é preciso pensar, sim, nas soluções, mas não transformar este pensamento de previdência numa preocupação excessiva que pode aniquilar as nossas emoções. Continua André Luiz na lição 25. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para cometer injúria ou ingratidão. Ele aqui, então, nos alerta que o auxílio invisível de Deus, que às vezes se manifesta na nossa vida através de um amigo ou através de um estranho, que de repente nos proporciona entender e achar soluções daquilo que está por vir, que é motivo das nossas preocupações. Dificuldades todos nós temos e sempre teremos, porque esta é a vida aqui na Terra. Resolver as nossas dificuldades burilando o nosso jeito de ser, para que possamos nos tornar pessoas cada vez mais dentro do padrão do Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele coloca que, se nós associarmos as nossas preocupações com os problemas, sentimentos de ingratidão ou de injúria, isto nunca vai servir para dar solução ao problema que se nos apresenta. E ainda ele diz: disse um notável filósofo, uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Meus queridos amigos, prevenir, pensar na solução dos problemas
que a vida nos apresenta é uma virtude da nossa parte. Mas sofrer antes da hora, nos irritarmos com possíveis acontecimentos que podem não acontecer, que são apenas preocupações nossas, nos encher de venenos, nos prepararmos para reagir às situações, aos problemas que nós imaginamos que os outros vão nos causar por essa ou aquela situação, isto antecipadamente, com certeza, nos enche de enfermidade. Este é o alerta do nosso querido André Luiz, do livro Sinal Verde. E ele continua: trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida diante dos males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Nós não estamos acostumados a contar as bênçãos que temos todos os dias. Para nós é comum levantar com saúde, é comum achar em nossa casa todo o conforto a que estamos acostumados, mas isso são bênçãos que Deus invisivelmente nos dá condição de ter. É por isso que, ao invés de nós ficarmos preocupados antecipadamente com os problemas, nos enchendo com o veneno da irritação ou das reações que serão agressivas para ações dos outros que podem não acontecer, nós precisamos direcionar os nossos olhares para todas as bênçãos diárias que nós recebemos em nossa vida. Basta olhar para o conforto do seu lar, para a manutenção do seu trabalho, para a amizade daqueles que te valorizam. E é preciso, então, trabalhar em nós a todo tempo estas virtudes que nos garante a paz, que é o nosso olhar diante dos acontecimentos da vida, agradecidos a Deus por termos saúde, por termos fé, por termos amigos. Aqui, neste parágrafo, onde André Luiz coloca trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, ele não está falando de trabalho físico remunerado para o sustento do nosso corpo, mas sim de trabalho espiritual que nos traz equilíbrio à alma, que faz-nos conviver com os nossos sentimentos e as nossas emoções de uma maneira cada vez mais perto do fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Pois este é o nosso lema. André Luiz continua dizendo: geralmente, o mal é o bem mal interpretado. E este mal que nós achamos que nos atinge, se nós analisarmos friamente, muitas das vezes esse mal traz consequência boa para o saldo da nossa vida. Pare para pensar. Às vezes, nós achamos que os acontecimentos são maus porque a nossa visão está voltada somente para a vida material, para o egoísmo, para a vaidade. Mas, se nós percebermos que, na verdade, esses males não são males, são provas que nos testam, que nos faz crescer, na verdade, este mal é um bem, porque faz com que nós valorizemos a parte essencial da nossa vida, o nosso ser espiritual. Por isso, André Luiz termina assim: em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. Mais uma vez, o verbo trabalhar
no sentido de trabalhar os nossos sentimentos para que nós possamos ser aquele que serve a humanidade com o exemplo do homem de bem. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos estar aqui de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo. O nosso canal no YouTube, o canal da ACEB, recebeu um novo nome hoje, completando 4 meses de canal no YouTube. Agora o nosso canal se chama Reflexões Espíritas. E toda segunda-feira, às 19 horas, o programa Sinal Verde, uma lição por dia. Semana que vem, capítulo 26. E lembrando que às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos a palestra semanal, que também vai para o nosso canal depois de editada. Um abraço a todos e até a próxima.